Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Oi Tânia, oi pessoal, como sempre digo, é sempre muito bom estar aqui com todos vocês e vocês com a gente, é claro. Hamilton, conta para mim, entre as 3 etapas básicas da produção de um impresso, pré-impressão, impressão e pós-impressão, qual que você mais gosta? Olha, eu sempre fui mais ligado à impressão. Quando a gente lida com gráfica comercial, industrial, etc., a pós-impressão, o acabamento é sempre um momento crítico, entendeu? Mas não tem dúvida que os dois juntos, parece político mineiro, né? Mas os dois juntos me agradam. Bom, eu já falei isso várias vezes, o processo que eu mais gosto de ver acontecer é o acabamento. Eu acho que pelo fato de ser o momento em que o produto se materializa, as partes se juntam e é nessa fase de forma geral que entra o tema da nossa conversa aqui hoje, que são os recursos de enobrecimento. Aí vem uma gama de recurso, todos os tipos de vernizes com brilho, textura, fosco, as laminações, os recortes e cortes especiais, os vários tipos de encadernação, as dobras, raspadinha, aplicação de aromas, o hot stamping, relevo, bom, tem muita coisa. Aí eu fui atrás de história, né, e peguei um livro do Américo Lunardelli e do Sérgio Rossi, o livro chama Acabamento, Encadernação e Enobrecimento de Produtos Impressos, um livro lá de 2004. E ele abre com a história do acabamento e do enobrecimento lá nos primórdios. Quando as histórias e o conhecimento, quando eles começaram a ser registrados à mão, em rolos de papiro, essas páginas eram dobradas e fixadas formando um tipo de um livro. E se colocava uma tira de couro na lombada para proteger as páginas. No Império Romano, como está lá no livro do Américo Lunardelli e do Sérgio Rossi, pastas de madeira revestidas de couro protegiam a frente e o verso dos códices, que são os precursores dos livros. Na Idade Média, você tem os monges decorando os livros com iluminuras, que são aqueles desenhos que eles colocavam nas laterais, e esses monges aplicando folhas de ouro nas capas, além de outros materiais nobres, né, como marfim e pedras. Com a invenção da prensa tipográfica, o acabamento se sofisticou, com o desenvolvimento de instrumentos para adoração e outros processos de encadernação. O objetivo era e continua sendo o embelezamento do produto impresso. E aí a gente chega ao artigo que motivou esse episódio. Eu estou falando de um texto publicado no site What They Think, aquele site sobre o universo da impressão, e esse artigo fala justamente sobre os recursos digitais de acabamento. O título é compridão e numa tradução livre, aqui numa adaptação que eu fiz, o título é o seguinte: A ascensão da impressão sexy. Os recursos digitais estão revolucionando a tinta no papel, criando oportunidades para profissionais de marketing e marcas. Então eu vou pedir para você, Hamilton, dar uma resumida no artigo, destacando os principais pontos e principalmente para você comentar sobre a evolução da tecnologia digital no enobrecimento do produto impresso. Bom, esse artigo ele discute o surgimento do embelezamento digital na indústria gráfica. Na verdade, está tendo um certo hype, especialmente nos Estados Unidos, né? Com a evolução das máquinas digitais de diferentes fabricantes, agregando mais cores, agregando tintas especiais, agregando tintas fluorescentes, tintas metálicas, etc., vem dando a oportunidade para se criarem novos materiais que chamam muito mais atenção, né? São chamados embelezamentos digitais, são acabamentos metálicos, são texturas, são relevos, efeitos holográficos, hot stampings em máquinas especiais, vernizes posicionados no impresso, relevos através de vernizes e máquinas especiais. Então isso é um crescimento tão grande, Tânia, que eu não sei se você sabe. Eles fundaram recentemente, você sabe que o americano é doido por associação. Acabaram de formar a DEA,
DEA, a Digital Embellishment Alliance, que, ou seja, juntando o pessoal que está trabalhando nesse processo de embelezamento através de meios digitais. Eu não sabia, não, dessa associação, eu não sabia. E aí eu fiquei pensando, Hamilton, quando eu estava fazendo o roteiro, né, quando a gente estava mexendo nisso, eu não gosto muito dessa palavra embelezamento, por isso que eu estou usando aqui enobrecimento. Eu acho embelezamento um negócio meio estranho. Eu sei que eles usam, né, esse embellishment, mas não é. Eu estou tirando direto do inglês, né, que eles chamam de embellishment. Então, mas não, acho que você tem razão, fica melhor. Mas no inglês ele soa melhor, embellishment, né? Fica até bonito assim. Hoje eu vou fazer um embellishment digital, mas enfim. Mas olha, isso no offset não é novo. Quanto tempo não se usa tintas metálicas, foil, cortes especiais, vernizes localizados, essas coisas. A diferença é que no digital você faz isso de uma maneira mais, com um fluxo muito mais rápido e com algumas aplicações interessantes. Li recentemente também que inclusive até materiais transacionais impressos em rotativas, em inkjet, etc., começam a sair também com algumas texturas, chamando a atenção de quem vai receber para determinadas informações que estão lá. E esse artigo ressalta isso, porque o uso desses recursos digitais traz muito mais valor, se for a embalagem, se for um folheto, etc., muito mais valor às marcas e acabam gerando mais retenção da marca em quem vai receber o material. Juntando a isso, ainda se você fizer integração com o digital, através de códigos QR, com realidade aumentada, com NFC, o Near Field Communication, onde destacando no material isso, ele se torna um elemento adicional que tem levado aos criativos, ao pessoal de marketing, etc., explorar isso de uma forma interessante para atrair ainda mais o consumidor para aquele produto, para aquelas marcas. E isso tudo tem uma importância fundamental nesse momento, onde você tem uma competição muito forte entre o produto impresso e as mídias digitais. E os criativos podem e devem lançar mão desses recursos para ampliar a relevância do impresso e despertar o desejo do consumidor, né? E aqui a gente volta ao título do artigo do What They Think, da Joanne Gore, The Rise of Sexy Print. Quer dizer, quando o consumidor ele vai olhar para o objeto impresso, eu quero comprar este produto, eu quero comprar este livro não só pelo seu conteúdo, mas porque o objeto me encanta. Não é isso? É certíssimo, quer dizer, essa questão da atratividade visual, quer dizer, o apelo emocional que traz, né, que a gente chama da captação e retenção desses elementos pictóricos, né, na verdade, gera um processo cognitivo positivo em relação à obra motivada pelo impresso. Olha que legal. Bom, isso vale para qualquer produto impresso, né? A seção Recomenda do Estadão elegeu na semana passada as melhores capas de caderno da temporada. E os elogios dos usuários aos melhores cadernos se referiam, em boa parte, aos recursos de acabamento, como textura, serrilha, inserção de bolsas, enfim. O belo é o belo e vai sempre atrair os olhares. Pois é, e para essa conversa a gente chamou um empresário que vive isso diariamente. Vocês vão ouvir o nosso papo com o Paulo Sérgio Gonçalves, mais conhecido como Paulão, sócio-diretor da P+Z. A P+Z fica aqui em São Paulo e é conhecido como uma gráfica boutique. E por que uma gráfica boutique? Porque ela se dedica à produção de trabalhos diferenciados, de execução mais complexa, muitas vezes unindo vários materiais além do papel. E, sobretudo, com muitos recursos de pós-impressão, incluindo o acabamento digital. Quem procura a P+Z quer explorar todos os sentidos dos usuários ou do consumidor no contato com o produto impresso. E são esses produtos que fazem da P+Z uma das gráficas mais premiadas no Brasil, com muitos prêmios de excelência gráfica, Fernando Pini, na América Latina, com o Teobaldo de Nigres, além dos concursos mundiais da HP e outros. Junto com o Paulão, conversamos também com o Valdemar Oliveira. O Valdemar trabalhou por muito tempo na Alphaprint, representando a HP, e acompanhou toda a evolução da P+Z. Hoje o Valdemar é o gerente de vendas para a América Latina da Sei Laser.
E não é fácil descrever os produtos, então a gente colocou no site do Ondas os vídeos dessas peças, as peças que vocês vão ouvir o Paulão descrever. Eu recomendo fortemente que você dê um pulo lá no nosso site, o www.ondasimpressas.com.br, assim que terminar de ouvir o episódio para ver os produtos. Termina o episódio, hein, gente? Não são produtos novos, talvez vários de vocês já tenham visto esses vídeos, mas vale muito até rever, porque são materiais muito bonitos, materiais inspiradores mesmo. São 3 vídeos sobre o livro do rock, da Rádio Kiss FM, que eu amo esse produto, já até postei. Aí tem o site e o vídeo sobre o Guia Sensorial Cozinha Cegas, criado para a Maggi, né, a marca da Nestlé, com depoimentos deliciosos, e o vídeo do livro O Gato Mais Curioso do Mundo, produzido para a Whiskas. E tem mais 2. O Paulão não fala sobre esse, mas o Hamilton achou o vídeo de um produto que ele adora, que é a Bíblia do Churrasco, feito pela P+E para a Tramontina. Esse livro vira parte do churrasco. Vira parte do churrasco, então é muito legal isso. E a gente vai colocar também as informações sobre o livro que o Paulão cita, o livro que ganhou o ouro neste ano no festival lá no Cannes Lions, na seção Design, categoria Livro. Bom, antes da gente ouvir a conversa com o Paulão e com o Valdemar, a mensagem do nosso patrocinador. Somos todos militantes da impressão. Com mais de 40 anos de experiência, a Neoband é uma das maiores referências no segmento de comunicação visual. Contamos com uma equipe de especialistas para a produção de materiais e campanhas de publicidade para pontos de venda dos mais diversos segmentos. Atuamos dentro dos padrões de qualidade e segurança, com equipe ágil no desenvolvimento de seus projetos. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para ponto de venda, vitrinismo, sinalização, envelopamento de frotas e soluções em impressão soft signage. Acesse o site neoband.com.br e saiba mais. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Paulão, Valdemar, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado a vocês também pelo convite. É um prazer recebê-los aqui. Paulão, a gente falou um pouco sobre a trajetória da P+E na abertura do episódio e eu vou pedir para você completar contando como é que a P+E acabou se especializando, né, em trabalhos diferenciados. Conta pra gente, foi uma coisa natural, foi planejado estrategicamente, como é que aconteceu isso? Ela foi natural, mas por que a P+E foi montada? A P+E foi montada porque tinha uma questão que se dizia gráfica convencional e gráfica digital. E o que aconteceu nessa transição? A P+E quis montar uma gráfica digital com acabamentos convencionais e de pequenas tiragens, né, para atender as agências de publicidade. E a gente começou meio não foi numa brincadeira, foi porque o P é de Paulo, o mais é de Anne e o E é de Edu. O que acontece? O Paulo, o P, ele veio o quê? Ele veio da parte de pré-impressão de imagem, retoque de imagem, finalização. O mais seria o financeiro, que é o que manda na P+E, tá? E o E seria o Edu, que era um monstro no acabamento de muitos anos. Então a gente fez essa junção, que deu muito certo, juntou uma turma, tá? Da parte de pré-impressão que mexia com imagem, e juntou pessoas de acabamento, com impressão de máquinas HP, Agfa, Epson, dessa parte toda digital, a gente conseguiu fazer alguns trabalhos diferenciados e começamos a especializar nesse caminho e as gráficas não queriam fazer 10 peças, 20 peças, 5 livros, 5 caixas, então, e as gráficas digitais não conseguiam fazer esse trabalho acabado do jeito que a P+E. Então a gente deu muito certo por isso. Deixa eu perguntar para você, que ano a gente está falando? 2010. Poxa, não faz tanto anos. tempo assim, não é? Agora, puxando pela memória, pode contar para a gente alguns dos trabalhos antológicos que a P+E fez, seja pela
dificuldade ou pela repercussão ou pelas duas coisas? Aqueles que continuam dando orgulho de mostrar. Tem alguns trabalhos. Um dos materiais mais famosos nossos, um deles foi o kit promocional da Kiss FM. Esse trabalho demorou 6 meses para ser feito. Foi feito pela UMAP. E tem mais um material que é o Iscas. Também foram 48 facas. Foi feito com EVA de várias espessuras, várias cores. Se vocês, assim, o pessoal sabe um pouquinho de gráfica, o EVA você não tem como refilar. Eu tive que pegar o meu pai de 80 anos, que era marceneiro, e cortar página por página. Mas dá detalhes pra gente, Paulão. Eu sou apaixonada por esse kit promocional da Kiss FM, inclusive postei já. Como a gente está num podcast, as pessoas não estão vendo o produto, eu queria que você descrevesse o produto pra gente, falasse quais materiais que estão ali combinados, o que ele tem. Descreve, por favor. Tem madeira esculpida com 3D. Ali tem papéis especiais. Ali tem uma vitrola dentro dele. Acabamentos diversos. Tem Scodix, ele tem Hot Stamp, ele tem, assim, dificilmente eu faria de novo aquele livro, tá? Porque, assim, foram feitos 5 livros, 6 meses de trabalho para chegar na perfeição e a gente conseguiu chegar. Hoje ele está no Museu do Rock, né? Nos Estados Unidos. E a vitrola toca. E a vitrola troca, ela, além dela tocar, ela faz o inverso também, ela reverte também com as vozes. Se você pegar o filme, depois quiser colocar, o filme da Kiss, eu posso até fornecer para vocês, é espetacular. Esse é um dos jobs espetaculares. E recentemente, há 2 anos atrás, nós fizemos também um livro para cegos, da Magi. Também foi sensacional, com aromas, 3D, toque, teve balança digital, também é um espetáculo de livro também, que demorou quase 1 ano esse livro para ser feito. Caramba! Esse da Whiskas, você falou, é o gato mais gostoso do mundo, é esse? É, o Whiskas é o gato. É o gato que fez a viagem. Que é um livro também? É um livro monstruoso, contando a história do gato que ia viajar. Só de faca nesse livro, tem 36 ou 38, se eu não me lembro. E tudo que você imaginar de especial tem dentro desse livro. Esse livro também, esse livro eu tenho na P+Z. Ele tem colagens, ele tem várias coisas. Você precisa ver o livro, tem várias coisas. E agora, recentemente, acabou de ganhar ouro em Cannes, nós fizemos um livro também bem legal, com agência nova, e acabou ganhando ouro. Esse livro também tem vários acabamentos especiais, vários. Nós ganhamos 6, esse ano ganhamos 6 bronzes e 1 ouro em Cannes. Em Cannes. Com materiais em Cannes. Quando a gente faz um livro desse, não faz para ganhar dinheiro, tá? A gente não ganha dinheiro com esse livro. A gente faz porque a gente gosta desse tipo de material. Mas financeiramente não compensa, porque são muitos meses indo e voltando, né? Mas ele dá visibilidade para outros materiais, para outras agências, né? Porque hoje o nosso foco, antes da pandemia, era 90% agência. Hoje já não é mais 90% agência. Temos clientes diretos, temos contratos, mas ainda a agência de publicidade bate na nossa porta para fazer esses materiais especiais. Porque no nosso ramo gráfico, essa parte de acabamento, essa parte, hoje o pessoal não quer mais fazer. Está bem escasso. Vocês devem... Você diz que está bem escasso quem aceita esse tipo de trabalho, é isso? E não tem profissionais mais, né? Ah, não tem. Você tem problema de mão de obra para fazer esse tipo de material? Eu não tenho. Eu não tenho porque a minha equipe, só para vocês, é assim, a P+Z, ela foi constituída de pessoas que vieram da Burt, que vieram da litocromia. Hoje tem aqui pessoas trabalhando comigo, que a gente trabalha há 28 anos juntos. Entendi. Então, olha para o lado, o cara já sabe o que eu quero, o Edu já na parte de acabamento, então a gente montou uma equipe que hoje é muito difícil você montar esse tipo de equipe, né? Hoje é quase praticamente impossível. Hoje eu acho 99%, não estou sendo metido nem nada, que não vai existir uma P+Z mais no nosso ramo. Ou ela vai ser uma gráfica convencional, ou ela vai ser uma grafiquinha digital.
esse tipo de negócio não vai, ele vai morrer. O dia que P mais E parar, ela vai morrer. Mas deixa eu entender uma coisa, Paulo, você está falando que a P mais E não vai existir outras e tudo mais, mas eu entendo que a P mais E é uma empresa lucrativa. Não, sim, opa, não, sim. Então eu imagino que ela seja uma empresa lucrativa e que vocês façam produtos especiais para chamar a atenção de outras agências ou clientes diretos com os quais você ganha dinheiro, é isso? Com certeza, eu estou dizendo esses materiais de agência para prêmio. Entendi. Não vai existir. Não, já não existe mais, tá? Já vão dizer, as pessoas batem na minha porta, essa agência mesmo é uma agência nova, não é uma agência conhecida. Bateu na minha porta com um projeto e tal, fizemos o projeto. Não, a P mais E é super, hein? Ela tem a história da P mais E, o Valdemar está escutando. Quem vendeu a primeira máquina para a P mais E foi o Valdemar, foi uma 5.500 usada. Uhum. Hoje a P mais E, só de equipamentos, o que ela tem de equipamentos, só que a gente saiu um pouquinho só dos trabalhos especiais, né? Hoje a gente tem um 360 aqui na P mais E, né? Uhum. PDV, madeira, ferro, papel, rótulo, o que você imaginar, hoje a P mais E, ela abriu o leque, né? Entendi, mas o acabamento especial, esse cuidado que você tem com as peças, aquilo continua como um diferencial da empresa? Continua, inclusive no PDV. A gente conseguiu implantar o nosso acabamento, o diferencial no PDV. Entendi. E que tipo de recurso, para quem está ouvindo a gente, que tipo de recurso de enobrecimento vocês oferecem hoje para o mercado e qual chama mais atenção ou qual vocês têm utilizado mais segundo a demanda dos clientes? Hoje o que de mais novo na P mais E é a Scodix nova, que ela faz, além do polímero com altura, ela faz o hot stamp digital. Isso hoje só tem 2 máquinas dessa no Brasil, uma gráfica de embalagem e a P mais E. E a gráfica de embalagem ela faz só o convencional. E a P mais E eu comecei a descobrir coisas nessa máquina, só para vocês terem base. Até em PS a gente consegue hoje fazer um hot stamp. E com detalhamento que no hot stamp convencional você não consegue. Então essa máquina ela veio para somar, mas ela somou demais, tá? Assim, coisa que a gente faz em minutos, isso demoraria 2, 3 dias. E eu queria que você falasse um pouquinho da Scodix, porque tem muito ouvinte que não sabe o que é. A Scodix é uma máquina de acabamento, para simplificar, todo mundo fala que seria uma máquina de verniz com altura. Ela não é verniz com altura, ela é um polímero mesmo, realmente é um polímero. Ele esquenta, né? Esquenta e você consegue dar camadas. Você consegue dar uma altura de 2, 3 passadas, coisas que no dia a dia a gente não tem nada no high print, que é o que se aproximava mais próximo, convencional, mas assim, é muito superior, digital e muito rápido, e posso fazer 1000 artes diferentes em coisa de horas, entendeu? Não, ela é incrível. Ela originalmente foi uma spin-off da HP, né, lá atrás, em Israel, né, que ela é uma empresa israelense. E eu tinha uma Scodix mais antiga, comprei em 2012, que também 90% dos materiais que a P mais E ganhou mercado, foi com a Scodix, HP e Scodix, né? Era a parceria certa. HP e Scodix foram as duas máquinas que nos ajudaram a chegar onde nós chegamos. Aí depois veio a Agfa, agora recentemente a P mais E montou um showroom com a Epson. Então aqui eu tenho máquinas de todas as marcas. E essa é que nem a Epson agora, é uma máquina também que veio também para ajudar nos formatos maiores. Agora, Paulo, fala pra gente, como é que é a dinâmica dessa relação da P mais E com as agências e o cliente final na criação desses trabalhos? Quer dizer, qual o papel que a P mais E tem nesse processo de criação e desenvolvimento desses materiais? Com as agências? E com os clientes das agências. O que acontece hoje é o seguinte, 90% do nosso cliente hoje, vamos dizer de agência, tá? Como são os materiais que são prêmio. Ele cria, vou dizer bem claro, cria um monstro lá, cria um monstrinho, e aqui a gente chega e começa a ajudar o cliente, tá? O cliente pede uma caixa. Aconteceu ontem isso aí, eu tô com uma caixa de uma agência grande,
e ele queria uma caixa de joia. Ele mandou um pingente, uma corrente que vai ser dentro e falou assim, Paulão, eu queria uma caixa igual do iPhone. Aí eu peguei e mostrei uma outra caixa que daria certo e tal, e o cliente aceita muito as opiniões da P+Z. E tem uma coisa também que é essencial para a P+Z, é o mockup final. A gente sempre, nada é em branco. Como é tudo digital, eu faço o mockup final. Fazendo o mockup final, você ganha o cliente 90%, a não ser que o cliente não queira aquilo, mas 90% em parceria, quando você apresenta um mockup final, você finaliza o material. E sempre o cliente está muito contente com isso. Porque ele consegue, antes de produzir, para ele não ter uma decepção lá na frente, ele consegue mexer nesse mockup final. Isso é uma das coisas que a P+Z costuma fazer, que deu muito certo, todos esses anos. É um gasto maior, a P+Z, costumam falar que a P+Z é cara, não é que a P+Z é cara, é que esses materiais são diferenciados mesmo. E na questão, vamos falar do cliente direto, que hoje é 50% do PDV, né? A P+Z hoje é 50% PDV e 50% gráfica, né? Papel. Esse cliente que estava acostumado só com algumas matérias-primas, a gente conseguiu mostrar para ele que a gente consegue misturar. O papel, o PS, a madeira, a gente conseguiu fazer um jogo que esses clientes estão muito contentes com isso. Esse é o diferencial hoje da P+Z. E agora, com essa aquisição dessa parceria com a Epson, eu acabei de fechar o 360. Ali eu tenho camiseta, ali eu tenho máquina de rígido, ali eu tenho máquina de rótulo. Então a gente conseguiu, porque o nosso cliente hoje, com a pandemia, ele precisava chegar na casa das pessoas. Então o que a gente especializou? Em fazer kits. Aí começou essa caixa, acrílico, misturado com papel, misturado com madeira. Então a P+Z foi especializando nisso. Hoje até móveis pintados, laqueados, a gente faz aqui dentro. Até geladeira, Paulão? Até geladeira eu já fiz. Até geladeira. Hoje a gente não fala que é gráfica, mas fala que é uma empresa de soluções. Mas deixa eu dar um testemunho aqui, Milton e Tânia. Eu quero dizer o seguinte, eu acompanho a história da P+Z, do Paulão, já há muitos anos, mesmo antes deles terem montado a P+Z. E eu acho que o Paulão falou já bastante do que realmente é, e que eu presenciei nesses anos todos aqui, de ser não só fornecedor, mas amigo, né? A gente se tornou amigo com tudo isso. Já viajamos muito. Mas o que eu acho muito legal na P+Z, principalmente na filosofia do Paulão, que está aqui, que ele é um empreendedor, ele é o cabeça da coisa, que mesmo a Ana aqui mandando nele aqui, mas ele é um empreendedor, é o cabeça do negócio. O que eu diria para vocês, assim, algumas coisas eu acho que tem que ser montada. Primeiro, a qualidade do nível de profissional que eles têm aqui dentro. Porque sabe que ninguém faz nada sozinho, né? Então, e o Paulão, ele toca o negócio assim, de uma forma, ele tem uma visão muito boa, bem interessante. Quando entra no material, ele já consegue enxergar as medidas que pode ser feito. Isso só é possível quando você tem por trás um profissional já com bagagem, com experiência e conhecedor das tecnologias que ele tem. A outra coisa que eu acho muito interessante é que ele tocou uma filosofia de que ele quer ser 100% digital. Ele não está pensando em ser uma empresa convencional e tudo mais. Ele quer ser 100% digital. E isso faz uma empresa, né, com nível um pouco mais elevado de conhecimento. E isso também traz neles uma seguinte situação. Eu nunca vi, eu já vendi algumas máquinas para eles, nunca vi eles falar assim, eu estou comprando uma máquina porque eu preciso dessa máquina. Eles compram porque tem demanda para essa máquina. Eles compram essa máquina porque eles sabem que eles vão colocar essa máquina no mercado, vai comprar esses produtos que ele vai desenvolver dessas máquinas. E é o caso foi o caso das máquinas da Epson, é o caso das máquinas da Scolex e por aí vai. Então, quer dizer, essa visão de mercado, né, traz não só a necessidade de ter máquinas tecnologicamente modernas, atuais, como também você tem que trazer por trás um profissional que saiba tirar e explorar todos os recursos desses equipamentos. Por isso que a P+Z é considerada, você sabe muito bem que eu trabalhei muitos anos na Engine, é considerada entre as 5 melhores gráficas que tiram proveitos da tecnologia HP Engine no mundo, não é na Venezuela. Então, por isso que eles são reconhecidos como uma empresa assim, de ponta, porque realmente eles conseguem unir o profissionalismo com a tecnologia, né? Isso é um testemunho que eu acho que é muito importante a gente estar falando. Legal. E só quem está vivendo, quem vive isso, quem está muito perto deles, enxerga e vê as transformações de materiais que eles fazem aqui.
pega um material que é uma simples caixa e se transforma numa coisa meio que bonita e vendável hoje. Última pergunta, Paulo. Você, nesse mundo que é cada vez mais digital, né? Estou falando da impressão digital, mas um mundo que é cada vez mais digital, você se destaca por valorizar o impresso. Como você vê os próximos anos em relação a isso? Para mim, o mundo pós-pandemia, ele complicou demais, né? Antigamente, eu praticamente entrava em 90% das agências de publicidade, batia na porta, conhecia o criativo, conhecia o diretor de produção, a gente conhecia todo mundo. Acabou. Isso acabou, tá? Hoje, as pessoas em agência continuam em casa e mudou, né? Porque como ficou muito digital, tudo muito digital, eu acho que daqui para frente só vai sobreviver as grandes empresas focadas no negócio, porque hoje o papelzinho esquece. Eu nem conto com isso mais, tá? Rodar a máquina, eu não conto isso aí. Hoje eu conto com projetos especiais e às vezes com tecnologia, tá? Não, hoje a gente não pode só ficar no displayzinho, tem que ser um displayzinho com LED, displayzinho com televisão. A gente tem que ir para frente. Eu acho que as coisas vão complicar, né, no nosso ramo gráfico. Só que ao mesmo tempo, hoje eu vejo uma questão que está voltando, né? Para chegar nesses influenciadores, não adianta você chegar e mandar uma imagem digital para ele. Tem que chegar alguma coisa, eles não saem de casa, mas para chegar... Física. Tem que chegar uma coisa física. E o que tem que chegar muito bom, porque a pessoa pega na mão, o material, eu costumo vender isso, o material que sai da P+Z, ele não é jogado no lixo. Ele não é jogado no lixo. A pessoa pega esse material na mão, ela quer guardar. Geralmente ela quer guardar. E o Valdemar tocou num assunto que acho que é o que fez a P+Z chegar aonde chegou, é quando entra o material, por mais simples que seja, a cultura da P+Z é de olhar esse material e tentar ajudar o cliente do outro lado, melhorando o material. Às vezes não tem nem custo, eu ligo para o cliente e falo, olha, vamos fazer isso aqui, arruma uma verba, vamos fazer no modelo, e chega o modelo e é aprovado. Mas sabe que é muito legal no estudo, Paulo? Por mais tecnologia digital que estejamos e vamos ser, certo? A emoção, vocês vendem emoção. E a emoção que vocês vendem é através do material impresso, principalmente o que vocês fazem em cima dele. É artes gráficas, né, Milton? É artes gráficas, né? Na sua essência. Eu fico um pouco triste quando isso eu já comentei com o Valdemar, e vocês devem acompanhar, mas eu não vou, eu prefiro parar, acho que o Edu também, a hora que a gente não conseguir mais colocar esse coração no material, né? A gente fica um pouco triste quando você vai num prêmio Pini, né? Cara, a gente leva muito a sério aquilo ali. Vocês ganharam dezenas. Então, mas assim, eu vou lá, a gente vai ali para ganhar, para disputar. Certo ano, um desses anos que eu tinha ganho, eu estava na mesa e minha mesa estava cheia de troféus. E veio um senhorzinho e bateu nas minhas costas e falou, eu queria dar parabéns para vocês aqui. Ele falou assim, eu tenho uma gráfica há 30 anos e eu nunca consegui ganhar um prêmio Pini. Daquele dia para cá eu falei, às vezes a gente não dá o valor devido, né? E assim, ele falou, estou 30 anos e não consegui ganhar um prêmio Pini. Aquilo ali eu levei, guardei aquilo, e cada ano a gente acaba o prêmio Pini e já começa de novo a guardar outros materiais. E toda vez que eu vou lá, o prêmio Pini ficou muito ruim, né? Uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. Esse último ano, se vocês tiveram, não sei se você esteve lá, aquilo estava lotado e aquilo ali é emocionante pra gente. A gente tem umas briguinhas aí com o mercado. Quando a gente perde, a gente fica chateado, mas graças a Deus a gente sempre vai lá com o coração para ganhar. É um prêmio super reconhecido, o maior prêmio, né, daqui da América Latina e muito cobiçado, né, extremamente cobiçado. Sofreu com a pandemia, né, como todos mas tudo, parece que voltou bem. E aí volta aí com força. Só terminar uma coisinha aqui, cara, desculpa, mas só colocar uma coisa aqui que é meio filosófica. Eu acho assim, é uma pena que a indústria gráfica, né, ela incorporou a tecnologia, mas perdeu a essência da indústria. Não é porque você tem uma máquina que roda com tal velocidade que você não pode
imprimir qualidade no material. Eu costumo dizer porque eu estudei há muitos anos, muitos anos atrás, e hoje eu abro um livro, por exemplo. Na minha época eu tinha que saber diagramar um livro, saber o que era chorca, o que era viúva, o que era... Tudo isso hoje o computador colocou lá e você vê um monte de coisa que você faz, puxa vida. Se a pessoa que estivesse fazendo isso daqui soubesse o que era uma diagramação, o que era tudo isso, esse material poderia ser muito, muito melhor. E, infelizmente, talvez isso seja chique, então espero que seja, né? Porque a indústria gráfica, para quem gosta, para quem vive nisso muitos anos, construir sua vida, talvez isso daí possa ter esperança de que isso uma hora mude, né? E essa tecnologia vai trabalhar a favor da gente, né? E não contra a gente. Mas vamos lá, o nosso negócio é isso. Eu tenho uma opinião oposta à sua, Valdemar. Eu vejo a evolução, né? Eu vejo o caminho e vejo a evolução nesse sentido. E eu acho que a indústria gráfica ela tem que se industrializar. Eu acho que a alma dessa alma de artes gráficas que o Paulão tem, e eu acho que você tem, eu acho que elas são maravilhosas. Eu acho que isso é a paixão pelo produto. Mas eu acho que tem que ter essa alma de sem a tecnologia. Sem a tecnologia. Claro, mas sem a tecnologia. E eu acho que é isso. E aí faz... o que o Paulão comentou com relação a digital, né, o acabamento digital, eu acho que ele e o Paulão citou, melhorou, né, tá? E facilitou enormemente. Ele mesmo falou, né, coisas que demoravam 2-3 dias para ser feito, agora eles são feitas de forma muito... Não é, Tânia? Talvez eu compactuo com a tua visão, talvez eu não tenha ser entendido. O que eu quis dizer é o seguinte: a tecnologia ela tem que trabalhar a favor de melhorar tudo aquilo que a gente teve com a indústria gráfica no passado. Não era demorado, não tinha recurso, não tinha uma série de coisas. Eu quis dizer o seguinte: a gente tem a tecnologia, só que a mão de obra, infelizmente, não está sabendo tirar proveito dessa tecnologia. E a tecnologia é fundamental. Eu sou um dos que mais trabalho em cima da tecnologia, fui o primeiro vendedor de índio no Brasil, agora trabalhando com máquinas a laser, que é o novo aqui no Brasil também. Então, quer dizer, eu sou completamente a favor desse mesma situação que você está falando. O que eu quero dizer é que vamos usar da tecnologia, mas não perder a essência da gráfica, da indústria gráfica. É isso aí. Por isso até que existe o Ondas Impressas, a gente trabalha no universo da impressão, a gente levanta essa bola e trabalha com muita gente nesse sentido. Legal, foi muito bom o papo, muito bacana. Agradeço enormemente, gente, ótimo, super obrigada, Paulão, super obrigada, Valdemar. Essa essência e somando essa essência com a tecnologia, que eu acho que é justamente isso que você está comentando, Valdemar, juntar essas duas coisas. Gente, super obrigada, valeu muito. Paulão, muito obrigado, viu, Valdemar? Agora, por favor, venha almoçar aqui com a gente para me mostrar os materiais, não só ficar falando. A gente vai, eu volto. Tá certo, vamos sim. Tive muitas vezes na P mais eu volto. Um abraço a todos aí, muito obrigado. Obrigado. É isso aí, gente boa. Se você gosta do Ondas e quer ver esse canal crescer e entregar mais informação e conhecimento, lembre de dar 5 estrelas no Spotify. Você já está aí, não custa nada e para nós vale muito. Você pode também favoritar nas outras plataformas e principalmente compartilhar os episódios. Isso é muito, muito importante para a gente, pessoal. E lembrando também que você pode falar com a gente pelo LinkedIn, Instagram, Twitter, sempre Ondas Impressas, também o Threads e também pelo e-mail ondasimpressaspodcast@gmail.com. Nas redes sociais nós publicamos diariamente notícias do setor e nas redes estão também os posts dos episódios. Gostou desse episódio? Vai lá, comenta, conta o que você achou, a gente vai adorar receber a sua opinião. Então é isso aí. Dona Tânia, um beijão para você, abraço e beijos a todos e todas. Beijo, Hamilton. E lembrando que todo esse descritivo vai estar justamente na notícia do lançamento deste episódio lá no site, tá, gente? Beijão, Hamilton. Beijo a todos. Valeu. Até o próximo episódio.